1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se manifestado em nosso meio. Obrigado porque nós somos totalmente dependentes de Ti, totalmente dependentes da Tua graça, do Teu amor. Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo flua em nossos corações, que o Teu Espírito Santo fale, nos abra, Senhor Jesus, o coração para recebermos a Tua palavra, Senhor, que virá, Senhor Jesus, como ferramentas, Jesus, como essa semente que nós anunciaremos também a outros, Pai. Obrigado, Senhor, por cada filho Teu aqui nesta noite. Pai, que o Teu Espírito Santo se manifeste, tenha liberdade em nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? 1 Pedro 2,9 não se trata apenas de um processo, algo que funcione. Quando nós lemos aqui, vós porém são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo, mas sim de uma declaração sobre uma identidade e propósito dos cristãos, sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade. Nós estamos falando aqui sobre o que é a igreja e como ser igreja e como essa igreja opera, e hoje nós vamos falar sobre essa identidade da igreja, a identidade da igreja. Muitas vezes nós sabemos, mas a igreja X, a igreja Y, essa tem parede preta, outra tem parede branca, outra tem parede azul. Não é disso que estamos falando, mas é da essência de Cristo que Ele derramou sobre as nossas vidas, como igreja. Lembra lá, Cristo falou isso: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas nós vemos que com o passar do tempo nós precisamos ficar sempre relembrando quem nós somos. Por quê? Porque às vezes nós nos perdemos daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. E 1 Pedro diz que nós somos essa geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e um povo exclusivo do Senhor. Para quê? Porque aí ele faz, aqui nós devemos fazer uma pergunta: para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então foi para isso que Deus nos chamou, essa geração eleita, essa geração santa. Então nos dias de hoje nós podemos refletir sobre essa identidade como filhos de Deus, e isso vai nos capacitar a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Mas muitos se perguntam: qual é a minha missão? O que eu estou fazendo ou o que eu devo fazer? Como eu vou desempenhar essa missão neste mundo? O que Deus quer de nós então? Qual é o nosso chamado? Muitas vezes nós já nos perguntamos: qual é o meu chamado? O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Já pensou quem eu sou? Para onde vou? O que eu estou fazendo? E nós como igreja devemos não ter essas dúvidas, mas ainda nós temos essas dúvidas. Quem nós somos? Já se fez essa pergunta? Quem nós somos diante do Senhor? Quem nós somos como igreja? Tais perguntas então são respondidas quando nós entendemos qual é a nossa identidade, para que nós nascemos e o que nós precisamos fazer. Primeiramente nós precisamos entender quem nós somos. Se nós não sabemos ainda qual é a nossa missão, vamos ter que descobrir primeiro quem nós somos. Porque não dá para ir no campo de batalha sem entender quem nós somos. Um soldado, simplesmente alguém pega, vai para a guerra, vai lá e vai acontecer e tudo mais, mas ele sabe primeiramente quem ele é. Ele é alguém capacitado, ele é alguém treinado, ele é alguém com ferramentas, ele é alguém empoderado para ir e cumprir a sua missão. Mas vai alguém, você coloca uma arma na mão de alguém e fala assim: vai lá na guerra. Você fala: eu vou atirar em quem? Mas às vezes o atirar não é nem para matar, mas para defender. Mas se ele sabe quem é, se ele sabe para que ele foi treinado, ele sabe qual é a sua missão. Então nós como igreja precisamos entender que nós somos a igreja de Cristo, essa nação santa, geração eleita, esse sacerdócio real e esse povo exclusivo do Senhor, amém? A igreja hoje ela precisa se posicionar e reconhecer essa identidade em Cristo.
E aí, sabe o que acontece? Nós às vezes nos assustamos. Não para não, irmão. Glória a Deus, vamos lá, vamos fluir em nome de Jesus. Trazei-me os tangedores. Fica meio assim, vazio, né? Põe um pad assim, pá, poderoso. Glória a Deus. Eu brinco com o Jeff. Hã? Ah, tá baixo. Nós vemos que o que nós estamos vendo agora atualmente, as Olimpíadas. E nós ficamos escandalizados com muita coisa que aconteceu, com muita coisa que tem acontecido, com tantas lacrações e tudo mais. E aí nós vemos lá, né, uma representação da Santa Ceia, da Santa Ceia de Jesus Cristo, que tem Cristo e os apóstolos. E aí eles representaram de uma outra forma. E aí nós falamos, meu Deus! Mas tudo isso já estava escrito. Deus já tinha falado que isso ia acontecer. Mas o que nós, como igreja, estamos fazendo para nos posicionar referente a tantas coisas que têm acontecido, porque isso já estava escrito. E nós, o que estamos fazendo, o que nós estamos demonstrando como filhos de Deus, para falar assim, este é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o nosso Salvador. Porque o mundo pode mostrar, o mundo pode falar, mas nós temos a verdade que é Cristo, revelada através da sua igreja. Mas a igreja muitas vezes ela tem se escondido, ela tem se retraído, ela tem às vezes mudado as suas ações por conta do quê? Para caber de repente numa agenda. E aí a gente fica, põe na internet, meu Deus, e isso, aquilo. Mas o nosso papel, quais pessoas e para quantas nós pregamos essa semana? Para quantas pessoas nós anunciamos o Evangelho de Cristo? Nós estamos falando aqui, ide, fazei discípulos, pregai o Evangelho a toda criatura. E nessa semana nós fizemos isso. Nós anunciamos as verdades e as maravilhas de Cristo. Nós testemunhamos daquilo que o Senhor tem feito sobre o que Ele derramou sobre as nossas vidas. Quando você se identifica com algo, você fala daquilo, você estuda sobre aquilo. Você abertamente, quem gosta de futebol, fala de futebol. Quem gosta de finanças, de business, negócios, fala sobre aquilo. E o cara vai estudar, vai saber, vai ter o profundo conhecimento. Quem gosta de carro, eu particularmente gosto. Fala aí, Danilão. É nóis, hein? Nave tá ali. Nós vamos ter um V6 aspiradão aqui. Não... Glória, eu recebo. Glória. Mas é isso. Então você vai estudar e saber como é que monta, como é que faz, da onde é que vai, para quê? Porque você tem uma identificação, um interesse sobre aquilo. Mas o maior interesse que nós devemos ter é sobre a palavra de Cristo e sobre quem Cristo é. E sobre quem nós devemos anunciar e a quem nós devemos falar. Então o nosso linguajar, o nosso falar sempre deve ser o Cristo Jesus. E todas essas coisas do mundo são reveladas através do Cristo Jesus. Tudo o que está acontecendo foram revelados na palavra. Então nada disso pode nos assustar, nada disso pode nos espantar. Por quê? Porque Cristo já tinha falado. Mas a nossa missão é revelar. Ele vem nos salvar. Ele vem nos salvar, nos libertar de todas as amarras do inferno, de tudo aquilo que o inimigo tenta colocar sobre toda a agenda que é posta nesse mundo. Nós somos a contracultura e vamos na contramão daquilo que o mundo quer impor. Porque nós carregamos um princípio da palavra de Cristo. Então talvez o óbvio não está sendo tão óbvio. A pergunta que nós devemos fazer é: por que as pessoas estão tão frustradas com o nosso posicionamento? Porque às vezes nós nos posicionamos contra algo, contra uma agenda, contra uma ideologia, e as pessoas dizem: você não deveria ter falado sobre isso. Sabe o que é? É perigoso. Sabe o que é? Vai derrubar o vídeo, vai derrubar a live. Vão te cancelar no Twitter, no Instagram, não seja o que for, nas suas redes sociais. Mas eu prefiro ser cancelado aqui e ser aceito lá no céu, em nome de Jesus. Não adianta nada, a gente ter milhões de seguidores aqui e chegar lá no céu e falar assim: quem é você? Eu te conheço. E talvez os tantos milhares de seguidores que nós temos, nós conhecemos apenas 5% deles. Nem isso. Quantas pessoas no seu relacionamento na internet você de fato se relaciona? Ou você conhece?
Mas quem nós conhecemos está aqui também, reunido como igreja. Sabe por quê? Porque nós não temos um relacionamento apenas superficial. Nós somos irmãos, nós somos família de Cristo. Nós representamos a igreja de Cristo na terra. Então essa igreja de Cristo na terra precisa ser apresentada ao mundo e falar: este lugar é um lugar onde há transformação, há salvação e há princípios. Então nós precisamos falar do básico. Quem somos? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o Jesus que ficou por aqui, os pequenos cristãos, os pequenos cristos, cristãos chamados. Nós somos essa casa de salvação, esse porto seguro para aqueles que precisam. Somos muito mais do que, às vezes, isso. Nós somos o centro da libertação de destino e resposta dos céus para a terra. Então a terra vai começar a procurar a nós como igreja, porque sabe que há solução somente em Cristo Jesus. Paulo diz que em nós, que Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Nós somos a esperança, nós somos a resistência. Na verdade, a igreja é essa contracultura. Não há organismo ou realizações, ou talvez movimentos que sejam que... Não, a igreja é esse movimento de contracultura. Porque podem vir situações, ideologias, mas a igreja permanece com todos os princípios que Cristo derramou sobre ela. E é sobre isso que nós estamos aqui fazendo. E é sobre isso que nós estamos anunciando. E é sobre isso que nós estamos pregando. Então nós precisamos entender quem nós somos. Por quê? Porque o mundo já no maligno, mas nós estamos em Cristo Jesus. Então, o que nos move? Por que nós somos chamados igreja? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos reunidos? Para nós entendermos e para nós unirmos esse corpo de Cristo e esse Cristo ser revelado a este mundo. Amém? Então nós somos parte desse mundo. E para nós fazermos parte desse mundo, essa igreja de Deus aqui, esse chamado não é para que a gente seja como o mundo, mas é para que nós sejamos como Cristo é. Tem uma frase de Charles Spurgeon, é isso o nome, né? Charles Spurgeon, que diz: a Bíblia contém o que os homens odeiam. A Bíblia contém o que os homens odeiam. E eu estava lendo Pedro, na verdade estava lendo Tiago. E tem uma parte que ele fala assim que, às vezes a correção ela vem e ela é dura, mas ela produz um fruto de justiça. Ela produz um fruto de alegria. Mas é complicado ser corrigido. É complicado às vezes nós, vamos dizer assim, olhar e a Bíblia fala assim, raça de víboras. Você fala, eita, esse versículo não é para mim não. Mas às vezes a gente procura versículos que só nos agradam, mas aquele que nos corrige a gente pula, passa assim e fala, não, deixa para lá, isso aqui não é. Lá em 1 Pedro 1,5 diz assim, agora porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo os que chamou. Versículo 16, pois as escrituras dizem, sejam santos como eu sou santo. A verdade é que a Bíblia não é uma opinião de conjunto de homens. A Bíblia é o pensamento de Deus, é a palavra de Deus aqui na terra. Então se nós estamos falando da Bíblia, a partir da Bíblia, nós não estamos falando aquilo que nós pensamos, mas estamos repercutindo ou representando o que Cristo está falando, o que Deus está falando à terra e às nações. Sabe por quê? Porque as palavras de Cristo duram para... As minhas palavras você pode esquecer. Você pode sair aqui na esquina ou daqui a 5 minutos se você não lembrar do que eu falei há 10 minutos atrás. Mas as palavras de Cristo permanecem para sempre. E é nisso que nós devemos crer. E é nisso que nós devemos acreditar. Então o apóstolo Pedro, aqui nesses 2 versículos, ele fala e diz tudo o que nós precisamos saber. E ele responde para nós quem nós somos e também qual é a nossa missão nesse mundo. O primeiro ponto que ele diz assim, nós somos uma geração eleita. Ele mostra que nós pertencemos e nós somos o povo eleito pelo próprio Deus. Imagina Cristo te escolhendo. Sabe quando você vai votar e tem apenas e tem milhões de pessoas,
E todas as pessoas estão lá na telinha. Vamos colocar hoje no mundo mais digital. E tem a sua foto lá também. E só tem uma pessoa para te eleger. Ou 3, no caso. E todas as 3 votaram em você. Pum, 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 pum. Eu te chamei João. Eu te chamei Josi. Eu te chamei Paulo. Eu te chamei Daniel. Eu te chamei Danilo. Eu te chamei Lucas. Eu te chamei. Eu te chamei. Eu te elegi. Eu te escolhi. Então imagina Deus, o próprio Deus nos escolhendo. Por seu amor e por sua graça nós somos escolhidos entre todas as pessoas para sermos a igreja dele aqui na terra. Então nós temos que celebrar, e toda vez que nós nos colocamos diante do Senhor, nós precisamos entender quem nós somos. Então qualquer crise de identidade pode ser resolvida com as palavras de Jesus que diz assim, não foste vós que me escolhestes, mas ao contrário, eu vos escolhi a vós. Aleluias. Está lá em João 15:16. Se nós somos essa geração eleita, então nós precisamos governar sobre o caos. Lá em Salmo 119, versículo 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem nós somos? Somos um farol, somos uma luz no meio da tempestade, somos a esperança. Então quando alguém ver essa luz em nós, eles vão falar assim, eu entendo quem é você, e essa luz eles vão começar a seguir. Sabe quando uma pessoa encosta perto de você e fala assim, nossa, você tem algo diferente, você, alguns outros falam assim, você tem uma aura, um negócio, sabe o que é? É a luz de Cristo refletindo na sua e na minha vida, neste mundo de caos e de situações, porque nós somos eleitos pelo Senhor, amém? E nós precisamos andar de acordo com aquele que é eleito. Imagina um prefeito, um vereador, um deputado, ou seja, que nós assim elegemos, ele anda de acordo com o seu cargo, com aquilo que ele foi designado. E assim nós somos eleitos para sermos igreja de Cristo aqui na terra. Essa é a nossa identidade, faz parte da nossa identidade. Nós carregamos essa verdade e esta autoridade dessa geração eleita. Aleluias. Nós somos um sacerdócio real. Então o sacerdote naquela época, ele era o único que podia entrar na presença do Senhor. Ele era o único que podia chegar. Mas veio Cristo e quebrou isso e falou assim, agora nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Senhor. Ele quebrou toda essa lei, todo esse jugo, e Ele diz que nós somos essa geração eleita, esse sacerdócio real. E Ele fala assim, lá em Êxodo 19:6, assim, vós sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Aí veio Cristo e nos uniu como igreja, e nos plantou e nos edificou. E aí esse Messias é o sacerdócio, é esse sacerdote, esse rei, e ele é o sacerdote superior, e nós estamos debaixo da sua autoridade, como filhos de Deus. Nós servimos a este Deus, nós servimos a este rei. Então nós não devemos duvidar daquilo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Quando a gente fala em restaurar esse sacerdócio, às vezes nós chegarmos na nossa casa, alguma situação está acontecendo, e você, homem, principalmente, fala assim, aqui reina o Cristo, e o Senhor me colocou aqui como sacerdote deste lar, e todas as situações irão recuar em nome de Jesus. Mas você precisa executar esse sacerdócio dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque o mundo quer tirar isso e falar assim, você não é isso que está dizendo aí. Mas a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real. Nós temos autoridade, a autoridade que vem de Cristo Jesus, a autoridade que vem dele. Então precisamos entender que a igreja não é somente um clube social ou um lugar de encontro, mas é um lugar onde nós aqui viemos declarar a autoridade, nos reunirmos, nos capacitarmos para assim impactar o mundo. Porque se nós viemos aqui e não falarmos sobre Cristo, simplesmente viramos um clube mesmo, um lugar, um encontro, a gente vai lá, é legal, toca uma música, a gente vê a galera e está tudo bem. Mas se nossa vida não é mudada, não é impactada, de nada vale.
A nossa vida precisa ser mudada. E esta igreja, ela carrega essa autoridade de Deus para ligar e desligar. Porque ele diz assim, ó, tudo que vocês ligarem na terra será também ligado nos céus. Tudo que vocês desligarem aqui na terra também será desligado nos céus. E esta autoridade está sobre nós. Então nós precisamos entender esse sacerdócio sobre as nossas vidas. Precisamos tomar posse. E ele diz assim, ó, nós somos uma nação santa. Então significa que nós somos separados para servir a Deus. Essa é a nossa real ocupação, servir ao Senhor. Em 1 Pedro 1,15 diz assim, ó, fomos escolhidos por Deus para salvação e santificação. E aí alguns podem até se revoltar quando nós falamos sobre santidade, sobre a nossa conduta. E se nós, às vezes, falamos sobre isso, a gente às vezes pode afastar alguém. Ah, mas se eu falar sobre santidade, sabe o que é? Vai se afastar, vai ir. Mas o fato é que nós fomos escolhidos por Deus para falar de salvação e santificação. Então nós não devemos ter essa vergonha, porque às vezes nós falamos, nós podemos afastar as pessoas da igreja. Não, irmão. Nós estamos afastando as pessoas do inferno. Quando nós falamos sobre santidade, quando nós estamos falando de Cristo, na verdade nós estamos afastando as pessoas do inferno. Então, a santidade de Deus é um pré-requisito básico para que todas as realidades se manifestem sobre a nossa vida. Então, o que Deus espera de nós é esse pré-requisito, que a cada dia nós nos tornemos parecidos com Cristo Jesus aqui na terra, como igreja. Então a santidade não é somente um item acessório na nossa jornada de fé, mas ela é esse pré-requisito para a nossa história, por completo. Em Romanos 6,23 diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, ou seja, Deus te deu isso, é a vida eterna em Cristo Jesus para o nosso Senhor. Então, o nosso posicionamento de fé, o nosso posicionamento é o retrato da nossa fé. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós nos posicionamos, é isso. Você tem fé nisso? Tenho, então é nisso que acredito. Então as pessoas vão enxergar o seu posicionamento. Mas se nós ficarmos maquiando as coisas, aí vai ficar complicado, porque Deus ele não se molda aos costumes do mundo. Ele não se molda a isso, mas Ele permanece na sua santidade, e é nisso que nós devemos permanecer. Então a igreja ela não pode se esquivar às vezes de assuntos e de coisas que estão acontecendo, ou de assuntos ou de agendas que estão rolando por aí. Ou seja, ideologias. Nós vemos isso nas Olimpíadas, estamos vendo isso a cada dia em escolas, em lugares e tudo mais. Estão querendo colocar sobre os nossos filhos algo que não é isso, que não é o princípio que Deus fez, que Deus colocou. Assim, nós amamos as pessoas que de repente têm uma ideologia, têm algo diferente, são diferentes. Nós assim amamos, respeitamos, abraçamos, mas não vamos aceitar o seu posicionamento. Sabe por quê? Porque Deus nos chama como, Ele fala, vinde como estás. Mas você vai ser transformado pela palavra de Cristo. Então às vezes a igreja está se moldando para poder caber em alguns assuntos, em algumas agendas, em algumas ideologias. Não, vamos aceitar. Sim, nós vamos, mas você será transformado pela palavra de Cristo Jesus. Você será transformado pelo poder da palavra de Cristo. Então não adianta nós só aceitarmos, nós temos que também tratar. Mas então, se algum homossexual, alguma pessoa entrar aqui, sim, nós vamos aceitar, ele será bem recebido, será abraçado, será amado, será assim, tratado muito bem. Mas nós pregaremos a verdade da palavra. Nós pregaremos aqui, nós não vamos nos moldar aquilo que ele de repente queira impor, porque nós temos a verdade da palavra de Cristo, os princípios da qual nós acreditamos. Então nós não devemos nos envergonhar daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque isso pode atingir os nossos filhos. Estão querendo sexualizar as crianças, sexualizar algo, fazer algo fora do tempo.
E às vezes nós nos calamos, porque às vezes a gente não quer confrontar. Mas Cristo veio para confrontar. E se nós somos parecidos com Ele, nós vamos assim confrontar, em amor, mostrando que Ele tem a salvação e Ele tem a libertação para as nossas vidas. Então não é simplesmente nós ignorarmos, não. Nós vamos anunciar e nós vamos educar os nossos filhos de acordo com a palavra de Cristo. E talvez você que esteja sentado aí, eu e você, nós somos esse potencial, de repente, para abençoar as nossas crianças. Você sabe que nós, como igreja aqui, Rocha Cotia, ou a igreja Rocha, no geral, nós somos hoje em 11 igrejas. E nós temos, sabe o que? Um colégio infantil, um colégio com princípios cristãos, lá em Bertioga. Onde lá eles aprendem a matemática, aprendem, né, o português, seja o que for, através da Bíblia. Tudo através da Bíblia. Então, esse é o nosso sonho como igreja, e nós devemos agarrar isso e falar assim: nós queremos implantar isso nessa igreja, nessa sociedade, nessa cidade, em nome de Jesus, para que esses princípios sejam colocados e pregados para as nossas crianças também. Mas também não é só aqui, elas estão aqui numa sala aqui em cima também. Elas estão recebendo a porção da palavra de Cristo ali também. Não é só um momento que elas ficam aqui para não atrapalhar aqui no culto, não. É para que elas ali recebam também o princípio de uma forma, na linguagem delas, de uma forma que elas entendam. Então, talvez eu e você, nós estamos aqui sentados e nós estamos, assim, nós temos a capacidade às vezes de transmitir isso. E a gente está aqui cruzando os braços, fala, não é comigo. Lembra do samaritano? Passou o rapaz lá sofreu, foi espancado, passou falou, não é problema meu. Passou o outro, passar de longe, não é problema meu. Lembra de Caim, quando Deus pergunta para ele, cadê seu irmão? Sou eu lá, guardião do meu irmão? Não é problema meu. Aí Jesus vai chegar lá no último dia e vai perguntar, então, sabe aquela missão lá que eu te dei? Aí você fala, sabe o que é? Eu achei que não era problema meu. Mas é problema nosso. É problema nosso como igreja. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso filho está lá em cima, está recebendo uma porção. E às vezes a gente está aqui dentro, olhando e pensando, será que vai acabar o culto? Que hora que vai? Ou não sei. Nós precisamos entender que nós estamos nos últimos dias. Se você conhece o contexto histórico e você vai para dentro da Bíblia, você vai perceber que os últimos dias estão assim, nós estamos com os dias contados. Com os dias contados para a volta de Cristo. E quando nós chegarmos lá, o que Ele vai falar a nosso respeito? Ou nós seremos chamados para a glória, ou nós seremos rejeitados por Ele. Porque Ele vai dizer assim, ó, não te conheço. Não sei quem é você, essa geração eleita. Mas nós precisamos nos dobrar diante de Jesus e falar, Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós somos aqui, Senhor, esta geração eleita, essa nação santa, esse sacerdócio real aqui. E nós vamos anunciar e pregar e falar do Teu Evangelho. E nós vamos viver de acordo com este Evangelho, em nome de Jesus. E sabe que às vezes a frieza toma conta do nosso coração e a gente fica meio, sabe o que é? Tem tanto problema, tem tanta frustração, tem tanto isso, tanto aquilo. E a gente esquece que aquele que é maior que tudo isso está aqui no nosso meio. E nós assim devemos celebrar. E assim nós estamos aqui, ó, te adorarei. O louvor está aqui, né? E a igreja está, te adora. Você vai no time de futebol lá, quem torce aqui pro tricolor, glória a Deus, aleluia. Os outros a gente não fala não, irmão. É pecado. Hã? Não, irmão, que isso? Que isso, varão? Olha lá, ó. Aí, ó. Tá vendo? Tá bom, vai, os corintianos também vão. Tá. Aí, ó, virou bagunça. Virou bagunça. Tá bom, pode voltar a luz. Ô, Jesus, aí, ó. Espero que no céu o cara que controla a entrada não seja corintiano. Mas você vai no estádio de futebol e tá lá, e não sei o que, mesmo seu time cantando, perdendo, você tá lá, e você tá lá celebrando, vai, e não sei o que, e tem uns que passam do ponto e vai.
Mas quando nós estamos diante de Cristo, a gente fica preocupado que hora que vai acabar o culto. Esse louvor eu não gostei. O pastor fala demais. O teclado toca baixinho. Essa luz é muito forte. Ele apagou no meio do culto, você viu? Tá frio, tá quente. Nossos irmãos lá na Nigéria, na África, sei lá onde, né, que a gente sabe por aí, eles louvam na chuva, sentado às vezes num bloquinho. Eu vi esses dias uma imagem de uma igreja que foi detonada lá pelo governo. E os irmãos assim permaneceram, louvando na chuva, lendo a Bíblia, um pedacinho assim. E nós temos o privilégio de nós nos assentarmos aqui e louvarmos a Jesus livremente. Então é motivo de nós celebrarmos ao Senhor e falar: Jesus é o Rei dos Reis. Nós somos essa nação santa, geração eleita. Aleluia! Então nós não devemos nos calar. Nós temos, olha só, como brasileiros, como pessoas aqui neste país, um privilégio enorme de nós cultuarmos, de nós temos a nossa porta aberta neste exato momento. Você sabe que os nossos irmãos na Venezuela não têm isso. E hoje está acontecendo esse movimento lá, para que eles estão tentando se libertar de algo. E nós temos o privilégio. E aí a gente vai chegar lá no céu. E aí você vai chegar: ô Paulo, tudo bem, cara? Como é que você está? Ô, legal. E aí, Paulo, beleza? João, a gente fala. Aí eu falo assim: meu, sabe que, na verdade, acho que eles vão chegar e falar: mano, como é que era no tempo de vocês? Ele vai falar assim, ó, Paulo vai falar assim pra gente: o que vocês fizeram com a liberdade que vocês tinham? Porque na minha época, era cortado cabeça, pendurado de cabeça para baixo, jogado num tanque de óleo, apedrejado, queimado, jogado pro leão, e por aí vai. Exilado. O que vocês fizeram com a liberdade que vocês receberam? O que nós como igreja vamos chegar lá diante dos apóstolos e ele falar assim: cara, como foi viver lá? Como foi viver com Cristo dentro de você? Como foi receber o Espírito Santo? Como foi ter a liberdade de você ler as Escrituras em praça pública? E você ter um local, um templo de você adorar ao Senhor? Como foi? Como foi o seu alcance na internet? Eu imagino o Paulo no dia de hoje, mano, o cara seria power de influência. Ele ia pregar. Imagina se o Paulo fosse Uber. O Paulo é Uber. Imagina isso. O quanto ele não alcançaria. Mas sabe que Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que aquele fez. Então nós somos essa geração eleita, esse sacerdócio real, para anunciar a verdade de Cristo. Então dentro de mim e de você tem essa palavra, esta autoridade para anunciar, para falarmos, para nos posicionarmos. E sabe que às vezes o mundo se espanta com aquilo que nós falamos. O próprio Jesus foi cancelado naquela época. Sabe como é que é? Lá em João 6. Lá em João 6, versículo 66, diz assim, ó: Daquele dia em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir? Os discípulos chegaram para ele: Jesus, o discurso está muito duro, as palavras estão meio, a galera está indo embora. No dia de hoje, né, a live está diminuindo, a gente está perdendo seguidor, a gente está, né, o povo está cancelando a gente. E aí? Aí Jesus fala assim: vocês querem ir também? Sabe por quê? Só fica quem reconhece quem é Cristo. Só fica quem sabe quem é Cristo. Aí Pedro diz assim, ó, eita, aí sabe o que Pedro diz assim, ó: Senhor, para onde nós vamos, Senhor? Para onde eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna, aleluia! Para onde nós vamos, Jesus, se só o Senhor tem as palavras, aleluias? Para onde nós vamos? Quando nós nos convertemos, o mundo já não nos atrai mais.
Porque nós carregamos algo dentro de nós agora. Nós nos convertemos, nos arrependemos, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Nós assim começamos a apresentar o Cristo. Então tudo isso já não nos atrai mais. E às vezes nós seremos até um pouco rejeitados ou deixados de lado. Mas o que nós não podemos é às vezes também, né? Tem alguns que se convertem e falam assim: agora me enclausurei, não vivo mais perto de ninguém. Não, irmão, é agora que Cristo vai começar a ser revelado para vocês lá no meio da galera. Mas primeiro você precisa entender quem você é. Quem você é e o que você recebeu. E aí você vai lá e fala assim: Jesus é bom. E quando você chegar, a galera pode estar lá fazendo o maior favor que for. Quando você chegar, eu falo: eita, peraí. Sabe por quê? Porque nós recebemos a autoridade dos céus. Nós somos essa igreja que tem essa autoridade de Cristo aqui na terra. Então nós vamos chegar lá e as pessoas falam: opa, tudo bom, tudo bom? Oh, cara, que legal. No meu trabalho, as pessoas sabem que eu sou pastor. E um dia um deles até questionou: deixa eu ver você é mesmo. Eu falei: tá bom. Aí, você tem uma carteirinha, tem uma identidade? Tenho. Tirei assim, tá aqui, ó. Olhou pra mim. Trabalho com ele há uns 15 anos mais ou menos. E ele ficou assim: pô, legal. As conversas mudaram. Os ambientes mudaram. Os assuntos mudaram. O respeito mudou. Sabe por quê? Porque um cristão se posiciona. E eu trabalho com homossexual, trabalho com tantas pessoas de diversas coisas, mas eles respeitam. Assim como eu também os respeito, eles também me respeitam. E quando eles têm um problema, quem eles procuram? Ô, cara, eu tô com um problema. Sabe o que é? Na minha vida lá, tô meio assim e tal. Não, cara, a gente ora aqui. Às vezes procura no WhatsApp, no particular. Ou então, eles estão discutindo alguma coisa lá, eu estou no meu canto. Aí chama: ô pastor, vem cá, dá sua opinião aqui. Eu falei: eu dar minha opinião? Que isso? Quem sou eu? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e essas palavras estão em nós? Então, não volte para lugares onde em lágrimas você chorou para sair. Às vezes nós choramos, estamos passando por situações, e lá a gente chora, e Senhor, me tira daqui, Senhor, me livra, Senhor, Senhor. Aí Deus te tira de lá. Aí daqui a pouco você está voltando lá de novo. Aí a palavra diz assim: ó, Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E não é o retroceder, a gente fala de servir e fazer, é o retroceder na sua fé. É o retroceder daquilo que você acredita. Eu acredito em Cristo hoje, mas amanhã eu já não acredito mais. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, que aqueles que vão herdar a coroa da vida, aqueles que permanecem, nós vamos herdar a coroa da vida. E ele diz assim, ó: nós somos uma propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não estamos desgarrados. Nós não pertencemos a qualquer um ou a qualquer lugar. Nós temos um dono. Nós somos propriedade do próprio Deus. Nós somos um bem precioso para Ele. Nós somos comprados com o sangue de Cristo Jesus. Um preço muito alto, não foi moedas ou não foi nada, foi o preço de sangue. Você não morreria por alguém, morreria? Você não daria a sua vida por alguém, daria? A gente fala: não, eu daria a minha vida por um filho, por alguém. Sim. Mas Cristo deu pelo mundo inteiro. Por gente que Ele conhecia, não, porque Ele nos conhece desde sempre. Mas porque Ele já nos conhecia. Ele falou assim, ó: eu amei essa galera há 2000 anos atrás. Ele amou essa galera que hoje está reunida e vai continuar amando daquelas que virão, até que Ele retorne. Nós somos comprados, nós somos essa propriedade exclusiva do Senhor. Então, lá no versículo 9 há uma expressão grega que diz, que transmite uma ideia de preservação, ou algo que eu preservo para mim. Nesse sentido, é uma ação contínua de tomar aquilo que é seu. Propriedade exclusiva. Então, nós não somos valiosos porque nós somos capazes. Somos valiosos porque pertencemos a Deus. Porque Ele nos comprou.
Deus nos aceita como nós estamos, do jeito que nós viemos, mas Ele quer nos levar num lugar muito mais alto do que nós estamos hoje. E é como eu disse, é impossível Deus dividir algo ou espaço com qualquer uma das realidades da vida que eu vivia antes. É impossível. Deus não convive com o pecado. Deus não convive com coisa errada. Ele convive com o que é certo. Ele não vai dividir esse espaço. Ele não vai dividir. Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas aí pastor, você fala, mas é muito pesado para mim então. O Evangelho é para pessoas imperfeitas. O Evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Sabe por quê? Porque Ele derramou o seu filho, entregou o seu filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de morarmos no céu com Ele. E ele diz assim, em Tiago 4,7: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de nós. Então quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos nos tornando santo. Então a santidade não é uma performance, ou não é porque eu tive uma semana boa, ou porque eu fui bom essa semana, porque eu pratiquei isso. Não, foi porque Cristo morreu há 2000 anos atrás por nós, porque Ele derramou sobre nós a sua vida, e hoje Ele nos deu essa oportunidade de nós nos tornarmos santos com Ele. Então essa santidade nós precisamos a cada dia carregar essa mensagem de Cristo. E às vezes essa mensagem vai ferir a alguma coisa. Não crucificaram Jesus porque Ele era um cara legal, porque Ele era um cara bacana, ou porque Ele arrebatava muita gente, não. Crucificaram Jesus porque Ele denunciava aquilo que os hipócritas falavam, porque Ele denunciava as inverdades que eles falavam. Jesus era uma ameaça àquele sistema falido e religioso. Jesus era uma ameaça aos religiosos que colocavam carga sobre as pessoas, mas não cumpriam aquilo que eles falavam. Por isso crucificaram Jesus. Se você vê o The Chosen, né, a gente vê aí, é muito simples, simplificado ali. E esse The Chosen mostra muito isso, que Jesus chegava e falava e confrontava. E aí eles começavam a tramar: vamos pegar esse cara, vamos pegar ele. Por quê? Porque ele está reunindo, porque ele está querendo trazer uma revolução. E ele fala assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim trazer a guerra. Mas não é essa guerra que a gente está pensando. É essa guerra, talvez de ideologias, essa guerra dos princípios, que nós mantemos o princípio e o mundo fala, não é isso, e nós falamos, sim, é isso. Não é isso, e nós falamos, sim, é isso. E se nós estamos nessa verdade, nós precisamos permanecer nessa verdade, porque o mundo está apresentando coisas, mas nós precisamos apresentar a Cristo como nosso único Salvador. Jesus era uma ameaça, então tudo que Jesus carregava denunciavam aquilo que eles não eram. A santidade de Jesus denunciava a falta de santidade dos fariseus. A bondade de Jesus denunciava essa bondade dos religiosos. E é por isso que muitas vezes nós somos ou seremos perseguidos, porque a igreja carrega a mensagem de Cristo aqui na terra. Amém? Então, se nós estamos vendo tudo isso acontecendo, o que nós como igreja estamos fazendo? O que nós estamos falando? Existem muitos púlpitos e igrejas que estão falando que a Bíblia precisa ser ressignificada ou reescrita. A Bíblia precisa ser atualizada. E não é um corte isso, em nome de Jesus, não faça um corte. Alguém falou isso, em nome de Jesus. Estou colocando um vídeo aqui. Senão alguém falar, o pastor falou que precisa ser atualizada. Corta isso lá depois. Mas por que ela precisa ser atualizada? Sabe por quê? Porque a verdade de que Cristo está falando já está incomodando aquilo que Ele de repente não quer se tornar parecido com Cristo. E nós precisamos sermos parecidos com Cristo. Existem pastores que têm essa voz profética entre nações, mas têm se calado para não perder a aceitação do mundo.
Então, que tipo de aceitação nós estamos buscando? Que tipo de princípios nós defendemos? Que tipo de coisas nós estamos falando? Nós precisamos levantar dentro da igreja referências que vão denunciar essa ausência de santidade e pureza. E uma pergunta que fica é: se os meus filhos, se os nossos filhos que estão aqui, se tornassem o influencer ou parecido com o atleta ou artista que eles, assim, almejam, eles estariam glorificando a Cristo? Eles seriam parecidos com Cristo? Se você pegar hoje, pergunta para o seu filho: que tipo de artista você segue ou você gosta? Ah, do fulaninho, fulaninho. E você observar e falar assim: ele se parece com Cristo? É essa referência que nós precisamos levantar. É igual eu falei, às vezes nós carregamos essa referência. E existem crianças aqui presentes preciosas que precisam ouvir a palavra de Deus, e às vezes a gente está sentado aqui com os nossos problemas, coçando as nossas feridas, incomodado com uma coisa ou outra, sendo que o evangelho precisa ser pregado, sendo que o evangelho precisa ser anunciado. Então, irmão, é momento de nós nos despertarmos. A autoridade da igreja é algo inabalável. Nós não somos qualquer um, e nós não vamos viver qualquer coisa aqui, em nome de Jesus. Você e eu, nós não somos qualquer um. E eu não estou falando aqui sobre uma igreja que regula costumes, sobre o que você vai vestir ou o que você deixa de vestir, o tamanho da sua saia, dos seus shorts, da sua camisa. Não é isso. Nós estamos aqui falando sobre santidade de Cristo, ou sobre a gíria, ou sobre... Não é isso. O Dami falou assim: muitas pessoas questionam as tatuagens. Mas você é crente e tem tatuagem? Eu falei: sim. Mas não é sobre o que eu coloco, é sobre aquilo quem eu sou em Cristo Jesus. Também você não vai fazer diabo. Aqueles que deve, né? Sei lá. Mas saiba aquilo que você vai colocar no seu corpo. Se você gosta também. Eu amo tatuagem, só não tenho coragem de fazer. Depois de velho você já fica, deixa quieto. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Não vou ficar regulando o que você vai ou não vestir, o que você deve fazer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que nos convence de todas as coisas. Não adianta eu falar para você: você não vai vestir isso, mas lá fora você faz pior. Aí aqui dentro da igreja é bonitinho, mas lá fora faz pior. Não adianta ser uma pessoa aqui e ser uma outra lá. Não, nós temos que ser cristãos em todo lugar, principalmente lá fora. Então, o seu estereótipo, aquilo que as pessoas de repente olham para você, não pode ser maior daquilo que você carrega, não pode ser maior daquilo que você representa. Porque nós representamos o Cristo Jesus aqui na terra. Não é sobre um padrão elevado, mas é sobre a santidade. A santidade de Deus é um revestimento para a igreja. É este bom perfume que nós carregamos. É por onde nós passamos. A santidade é que faz os olhos das pessoas brilharem. É isso que nós carregamos. Todas as vezes que essa verdade é apresentada, não há neutralidade. Ou há um caminho, ou há salvação, ou há juízo. Lá em 1 Coríntios 6:9 diz assim: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Olha só. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, versículo 10, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os que falam mal, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. E se nós queremos nessa verdade, diz assim, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e vos libertará. E não diz: conhecerei o pecado e vos libertará. E essa verdade que está sendo pregada, nós precisamos cumprir. E diz assim, alguns, no versículo 11, alguns de vocês eram assim. Nós éramos assim, lembra? Lembra de onde caíste? Arrepende-se e volte a praticar as primeiras obras.
Mas ele diz assim no versículo 11: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados de todo o pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por meio dele, do Senhor Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então não é só nós às vezes julgarmos ou falarmos, não, nós falarmos: olha, nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, nós éramos assim, mas nós somos lavados de todo o pecado, nós somos libertos de toda justiça, de todo juízo, nós pertencemos a Deus, e nós somos aceitos por Ele, pelo meio do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos anunciar somente aquilo que não dá acesso, mas nós precisamos anunciar aquilo que dá acesso ao reino de Cristo. Às vezes a gente só vem com paulada, com pecado. Não, você vai ser assim, você vai para o inferno. Mas Cristo diz que se nós nos arrependermos, nós colocarmos as nossas vidas diante dele, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei, sararei a sua terra, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluia! Nós somos pertencentes a Cristo. Essa igreja permanece em glória. O mundo está em caos, a igreja permanece em Cristo. O mundo jaz no maligno, mas essa igreja permanece em glória. Nós não vamos enfrentar apenas uma agenda, nós teremos que mudar uma mentalidade de uma geração, e entender que essa geração precisa de Cristo Jesus. Precisamos denunciar o pecado, sim, mas não podemos esquecer de anunciar a graça de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque se nós denunciarmos apenas só o pecado, a gente vai se tornar religioso. Mas se nós falarmos somente a graça, pode tudo, nós nos tornamos libertinos. Ou seja, graça e verdade. A graça vai dizer sim, você pode, mas a verdade vai dizer sim, é preciso. A graça vai dizer para você: vem como você está. Mas a verdade vai dizer para você: é preciso deixar, é preciso renunciar, é preciso caminhar de acordo, é preciso fazer aquilo que é correto. A verdade sem graça é religiosidade. Uma vai completar a outra, uma vai ser completa da outra. Amém? Eu preciso ser santo como Deus é santo, e caminhar em santidade. Aleluia. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Deus, e é bom nós dizermos: somos igreja de Cristo, essa igreja santa, esse sacerdócio real, essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Nós somos a última barreira de proteção, irmãos. Nós somos essa agência do céu, onde as pessoas vão entrar e elas vão procurar algo, e eu falo assim: eu preciso que a minha vida seja transformada, porque eu já me cansei de tudo aquilo que eu estou vivendo. Nós somos essa boa notícia, nós somos essa barreira de proteção, nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós carregamos essa santidade, e nós precisamos anunciar e viver essa santidade em Cristo Jesus. A santidade de Deus quer invadir as casas, quer ressignificar tudo aquilo que nós vivemos. A santidade de Deus quer purificar os nossos pensamentos, lavar o nosso coração, restaurar as nossas noites de sono, tirar as nossas preocupações. Ele quer derramar uma paz que excede todo o entendimento. No meio de um caos, essa paz vem e fala assim: eu estou em paz porque Cristo me salvou e me libertou, e eu sei que Ele vai vir para nos libertar deste caos.
E no meio do caos você fala assim: olha, existe solução. No meio de tantas inverdades você fala assim: existe uma verdade. No meio de tantos desvios de conduta você fala: existe uma verdade. Eu carrego essa verdade de Cristo Jesus. Às vezes pode até te questionar, né? Ah, mas você... Sim, eu também era um perdido. Eu também era isso. Mas eu fui encontrado por Cristo. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Cristo. Eu fui encontrado por Ele. Aleluias. Não existe esse avivamento sem que haja esse arrependimento. Nós vamos encerrar aqui, lá em 2 Crônicas 7,14, a qual nós dissemos: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e afastar-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, restaurarei a sua terra, olharei e ouvirei atentamente a cada oração que se fizer neste lugar, pois eu escolhi e consagrei este templo, onde o meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para Ele de todo o meu coração. Aleluias. E aí lá em Hebreus ele diz assim, ó: esforce-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem qual ninguém verá o Senhor. Aleluias. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós só veremos ao Senhor se nós seguirmos essa santificação e essa paz. Nós só veremos ao Senhor se nós assim, se nos dobrarmos a Ele. E não é sobre nós andarmos, né, uma postura de santo, não. É nós vivermos uma vida em santidade. É nós vivermos uma vida dobrada diante dEle. Porque cada vez que nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos do pecado. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mas nós vivemos as porções que Ele tem sobre a nossa vida. Nós temos conhecimento daquele que nos salvou. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos saudade do céu. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos conhecê-lo a cada dia. Aleluias. Então, se nós estamos perto dEle, querido, nós estamos bem longe de pecar. Se nós estamos perto dEle, nós vamos viver essa santidade. Se nós estamos perto dEle, nós vamos receber essa luz. Se nós estamos perto dEle, nós vamos receber esse abraço. E todo o caos e toda a tempestade vai ser dissipada em nome de Jesus. Toda a situação será dissipada, porque Jesus está no mar, Jesus está conosco. Porque nós somos essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos.